Olá, bem-vindos. Eu sou a professora Risonil de Araújo, né? E é um prazer enorme estar aqui com vocês mais um dia de aula. Então, vamos agora conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de número 20. Temos como objeto de conhecimento posicionamentos discursivos responsáveis em relação às diversas temáticas, visões de mundo, ideologias vinculadas nos textos e atos linguísticos, réplica, a sintaxe na produção de textos. Conhecimento gramatical, verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções, orações adjetivas, advérbios, locuções, orações adverbiais, apreciação, avaliação de aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais, etc. Detalhamento, leitura e análise de textos em diferentes linguagens e gêneros, na percepção dos marcadores discursivos que denotam o posicionamento do enunciador em relação ao tema que expressa valores, epistêmico de probabilidade, doentio de obrigação apreciativo de juízo, nos diferentes campos de atuação social e diversas mídias, bem como prática de análise linguística na construção dos períodos simples e compostos por coordenação e subordinação. Então é isso aí, vamos dar início à nossa aula. Então, minha gente, para o assunto da nossa aula, a gente vai recordar o que é um adjetivo e uma locução adjetiva. Tá? O que é adjetivo? É a classe de palavra que tem como objetivo, né, caracterizar, né? Ou seja, dar características às pessoas, às coisas, de modo geral. Então, vamos observar aí as duas caixas. Na primeira, vermelha, né, diz: a caixa que ganhei é linda. Então, a gente vai verificar o sujeito, né, e seu predicativo. A caixa é linda. Então, aí eu usei um adjetivo para caracterizar esta caixa. Então, só uma palavra, que é o adjetivo linda. Aí, veja, na segunda caixa, a caixa é de papelão. Então, essa caracterização foi construída por mais de uma palavra, né? Que é de papelão. Ela não é simplesmente uma caixa. Porque caixa pode ser, né, de madeira, de papelão, de vários instrumentos, né? Mas esta daí é de papelão. Então, caracterizei a minha caixa, né? Então, nós temos aí, primeira, um adjetivo, e a segunda, uma locução adjetiva, que tem, né, o mesmo valor, tá, de adjetivo. Agora a gente vai também ler um texto para verificarmos. Tudo isso a gente vai precisar daqui a pouco para trabalharmos as nossas orações subordinadas adjetivas. Então, vamos ver aqui o texto, Lenda da Mandioca. Então, vocês verifiquem que tem algumas palavras em destaques, nós chamamos de elementos coesivos, né, que são elas que estão ligando uma oração na outra oração, tá? Que pode ser uma oração coordenada ou uma oração subordinada. A gente também vai ver quando a oração é coordenada. São as orações que elas estão ali, né, soltas. Eu posso separar essas orações e não vai ter nenhum problema de sentido. As subordinadas, não, tá? Então, vamos ler o texto e eu quero que vocês só fiquem prestando atenção nessas conjunções, nesses elementos coesivos que aparecem, tá? Então, conta-se que a filha do cacique de uma tribo indígena engravidou sem ter tido contato com o homem.
O cacique não acreditou na história da filha e ficou muito irritado. Até que um dia, em sonho, ele foi informado por um homem branco de que a moça era inocente. Uma branca indiazinha nasceu tempos depois, recebeu o nome de Mani e trouxe muita alegria a toda a tribo, embora isso tenha durado apenas um ano, quando morreu inexplicavelmente. O túmulo de Mani brotou um arbusto tão poderoso que fez a terra fender. Tremer, né? Os índios cavaram com cuidado, retirando da terra raízes grossas, branquinhas como o corpo de Mani. Diz a lenda que a planta ficou conhecida por Manioca, cujo significado é a casa de Mani. Então, vocês perceberam que na lenda da mandioca nós temos várias orações interligadas com os elementos coesivos, né? E agora a gente vai verificar quais são as coordenadas de algumas delas e quais são as subordinadas. Coordenadas, né? Como eu já falei, você vai separar lá no texto e elas se mantêm, né, com seu sentido próprio e não vai mudar em nada. Já subordinado, tudo que é subordinado é porque depende de outro ou de alguma coisa, né? Então, se é subordinado, se eu sou subordinado a alguém, porque eu dependo desse alguém. E as orações subordinadas elas vão depender de uma principal. As coordenadas, não. Olha, a criança corre, brinca e cai. Eu posso dizer só a criança corre, posso separar. A criança brinca, a criança cai. São orações independentes, por isso que são coordenadas, tá? Na oração coordenada, nós temos um exemplo aí. Uma branca indiazinha nasceu tempos depois. Né? Tá tranquilo, retirei a oração lá do texto, sem nenhum prejuízo. Já aí na oração subordinada, veja que tem, embora isso tenha durado apenas um ano. Aí veja que a partir de embora, que é uma conjunção, deu para você entender? Embora isso tenha durado apenas um ano, aí você vai perguntar, mas embora o quê? Está faltando algo anterior para eu entender. Então, olha, temos a oração coordenada junto com a subordinada, que nós chamamos de oração principal. Uma branca indiazinha nasceu tempos depois. Embora isso tenha durado apenas um ano e tal, eu posso formar uma oração, mas tem que ter uma oração, né, principal e para receber essa oração subordinada. Receber o nome de Mani. Né, recebeu ela, né, pelo verbo eu sei quem é o sujeito. Então eu posso dizer, ela recebeu o nome de Mani. Na subordinada, verifique que vai faltar alguma coisa. Ó, quando morreu inexplicavelmente. Tem sentido completo ou vai faltar algo para ser explicado? Olha, então, gente, veja que faltou uma oração anterior, né? A oração principal para que nós possamos entender, né, o sentido dessa oração. Quando morreu inexplicavelmente, vai ter coisa antes para você poder completar o sentido desta oração. E trouxe muita alegria a toda a tribo. Então, é só para a gente situar, né, que nós vamos aprender agora orações subordinadas adjetivas. Então, a gente precisa saber o que é uma oração coordenada e uma oração subordinada. Então, a oração coordenada são aquelas orações que elas estão lá no texto, mas você pode separar e todas elas continuarão fazendo sentido. As subordinadas, não. Se você tiver só a parte da subordinada, você não vai compreender direito,
né, o sentido daquela frase, o que é que ela quer transmitir. E para que nós, né, consigamos compreender o que é uma oração subordinada adjetiva, vamos observar aqui algumas frases. Nós temos um período simples e um período composto. Quando é que o período é simples? Quando é formado por apenas uma oração. Composto, quando é formado por mais de uma oração, 2, 3, tá? Então, entendam bem isso. Simples, uma única oração, composto, mais de uma oração. Primeiro, vamos conquistar uma paz duradoura. Eu tenho um período simples. Duradoura é o quê? Um adjetivo. Quando eu transformo esta frase num período composto, ela vai ficar, né, uma oração subordinada, ela vai ser um período composto, porque vai ser formada por 2 orações. Vamos conquistar uma paz que dure. Quando eu digo que dure, gente, tem o mesmo sentido de duradoura. Eu posso falar tanto duradoura, que é o adjetivo, porque ele está lá na oração, num período simples, e posso dizer que dure, que vai ter o mesmo sentido, o mesmo significado, não vai mudar. Por que que quando eu transformo esta oração em subordinada, que dure, ela é adjetiva? É porque ela vai ter valor de adjetivo. É isso que vocês têm que compreender. Por que que é uma oração subordinada adjetiva? Por quê? Porque tem valor de adjetivo, tá bom? Que dure tem o mesmo valor de duradoura. Tá? Então, as orações, vocês precisam compreender, porque nós temos vários tipos de orações, mas hoje a gente está vendo as adjetivas. Tá? Porque tem gente que não entende por que é adjetiva. Por que é adjetiva? Porque ela vai ter este valor de adjetiva. Quando eu pego o período simples, aí que eu transformo num composto, mas continuo, eu pego o adjetivo, transformo numa oração subordinada adjetiva, porque vai ter o mesmo valor daquele adjetivo, tá? Então, vai mudar as palavras, mas o valor é o mesmo. Vamos ver mais um exemplo aqui. O homem desonesto não merece respeito. Aí eu tenho um período simples. Homem desonesto. Desonesto está caracterizando esse homem, é um adjetivo. Vou transformar para uma oração subordinada, que é um período composto, né? Porque vai ter mais de uma oração, então fica da seguinte forma. O homem que não é honesto. Não é a mesma coisa de eu falar o homem desonesto, não vai ter o mesmo valor? Se desonesto é um adjetivo, se a oração subordinada vai ter esse mesmo valor de adjetivo, ela vai ser uma subordinada adjetiva. Que não é honesto é uma oração subordinada adjetiva, tá? Porque vai ter o valor de um adjetivo, que é o desonesto. Compreender o porquê que é adjetiva? Né? Então, nós temos as substantivas, as adverbiais e a adjetiva. Cada um vai ter a função específica dela. A adjetiva, é isso que eu expliquei para vocês, tá? Ela se transforma numa subordinada, mas vai ter aquele valor do adjetivo. Só vou mudar a forma de falar aquele adjetivo, tá bom? Vamos para mais um textozinho, um trecho de um texto, e eu vou explicar a oração subordinada dentro de um trecho desse texto. Então, é mais fácil amar o retrato. Eu já disse que o que se ama é uma cena. Cena é um quadro belo e comovente que existe na alma antes de qualquer experiência amorosa. A busca amorosa é a busca da pessoa que, se achada, irá completar a cena. Tá? Mas na frente a gente vai trabalhar um trechozinho desse texto. Então, a oração subordinada adjetiva, né, já
expliquei para vocês, mas aqui está bem claro esse conceito, é aquela que exerce as funções próprias do adjetivo e é introduzida por pronomes relativos. Tá? Então, na subordinada adjetiva, sempre vai ser introduzida por um pronome relativo. Então, está aqui o exemplo, né? Aquele trechozinho que a gente vai trabalhar, que cena é um quadro belo e comovente que existe na alma antes de qualquer experiência amorosa. E aqui está melhor de visualizar. Período composto por subordinação. Observe que eu tenho aí a oração principal e a oração subordinada adjetiva. Qual é a oração principal? Né? Cena é um quadro belo e comovente. Eu tenho a oração principal aí, a primeira, mas não necessariamente a subordinada, ela vem só no final. Não, ela pode vir intercalada. Eu posso ter a oração principal subordinada no meio, e posso ter ela iniciar com a oração subordinada, mas aqui nós temos a ordem direta, né, que é oração principal e oração subordinada adjetiva. Então, cena é um quadro belo e comovente, oração principal, oração subordinada. Veja que está sendo introduzido pelo pronome relativo que, né, que existe na alma antes de qualquer experiência amorosa. Que existe, né, está fazendo o papel de existente. Né? Existente é o adjetivo. Que existe, né, tem o mesmo valor de existente? Tem o mesmo valor. Por isso que ela se transforma numa subordinada adjetiva. Tá? Vejam bem que ela sempre é introduzida por um pronome relativo. No caso aqui, nós temos o que como pronome relativo. O pronome relativo, ele se relaciona com o termo anterior. Cena é um quadro belo e comovente que. Então, é o quadro belo e comovente. Né? Toda a cena aí, que está envolvida com o pronome relativo. A oração subordinada, ela é dividida em duas. Agora, vamos prestar atenção. Primeiro, temos de entender que subordinada adjetiva, porque tem um valor de adjetivo. E agora ela é dividida em duas, que é a explicativa e a restritiva. Tá? Então, é muito fácil de você identificar, gente. Tá? É só prestar bastante atenção, porque só são de dois tipos, né? Então, fica mais fácil. A explicativa, ela apenas coloca em destaque um detalhe que já é próprio do termo antecedente, contendo informações que já fazem parte desse termo. Ou seja, vai dar praticamente uma explicação a mais deste termo anterior, tá? A explicativa. Por isso que tem esse nome explicativo. Ela vai explicar, detalhar mais sobre esse termo anterior. Vamos ver o exemplo para facilitar? Olha, o leite que é branco contém cálcio. Tem necessidade de dizer que o leite que é branco, todo leite, né? O leite é branco. Então, mas a pessoa, né, quem escreveu, o autor quis, né, enfatizar que é branco e colocou entre vírgulas. Tá? É outro detalhe importante para saber quando é explicativa. Né? Anotem aí esse detalhe que vocês não vão errar. A explicativa, ela sempre vem, né, com a oração subordinada entre vírgula, né, que vai dar uma explicação, ou travessão. Tá? Então, isso aí é um detalhe muito importante quando é explicativa. Quando é restritiva, tá? Então, vamos ver quando a oração é subordinada restritiva, adjetiva restritiva. É aquela que restringe, especifica, individualiza o sentido do termo a que se refere. Ele vai de um grupo, ele vai restringir, ele vai especificar, né? De um grupo de
de laranja, por exemplo, se for falar da subordinada adjetiva restritiva, ele vai falar de uma laranja dentro dessa que está no grupo, não de modo geral, como leite, que é branco, que é explicativa, só que é branco. A restritiva, não, vai falar de um termo específico dentro dela. E não vem separado por vírgula, nem travessão, nada. Essa é a diferença, tá? Por isso que eu digo que é muito fácil de você identificar. Vamos para o exemplo agora da restritiva. O leite que derramou sujou o fogão. Eu estou falando do leite de modo geral, na anterior, na explicativa, sim. Falar que o leite que é branco, né? Já nessa, não. Na restritiva, eu estou especificando, eu estou falando somente do leite que derramou, né? Sujou o fogão, não todo o leite que estava lá. Só este que estava fervendo, né? E é aquele negócio do leite, né? Que você pisca, você pode olhar todo o tempo que ele está lá, mas se você piscar, ele derrama, né? Então, é desse leite que estamos falando. Então, essa é restritiva, entenderam? Explicativa, vai explicar de um termo de modo geral. Vem entre vírgula, tá? Que esse é um detalhe importantíssimo. Já a restritiva vai falar de um termo específico e não vem separado, tá bom? Continuando, analisando mais algumas frases para você entender melhor. A mocidade que é preguiçosa resulta em velhice que é trabalhadora. Veja bem, qual é a oração subordinada aí? Que é preguiçosa, né? Quem é preguiçosa, essa é a subordinada. Então, agora eu vou verificar se essa subordinada ela é restritiva ou se ela é explicativa. O que é que vocês acham? Já dá para saber, né? Se ela é explicativa ou se é restritiva, porque eu estou falando só da mocidade preguiçosa. Não estou falando de todo mundo, de toda a mocidade de modo geral. Então, a gente especificou, né? De toda a mocidade, só a preguiçosa. Está separado por vírgula a oração subordinada? Não, né? Não está. Então, por isso mesmo, já sei que não é explicativa. Não está separada também por travessão, para indicar que eu estou explicando um termo anterior. E veja que o pronome relativo que, ele sempre está relacionando, né, a um termo anterior. Mocidade que. Então, que está relacionado à mocidade, tá? Então, a partir do pronome relativo, eu tenho a subordinada. Nesse caso aí, ela está intercalada, né? B. Pau que nasce torto, morre torto. E aí, já sabem? Pau que nasce torto, que nasce torto. Olha aí, nós estamos falando de restritiva. Por quê? Porque estamos falando só do que nasce torto, né? Não estamos falando de modo geral, só de um no meio de vários, né? Então, só estamos relacionados a isso. C, meu irmão, veja bem, que é arquiteto, fez o projeto dessa praça. E aí? Restritiva ou explicativa? Explicativa, por dois motivos, né? Você vê aí, eu estou falando do meu irmão, que é arquiteto, eu só quis dar mais uma explicação. E por que eu sei disso que eu quis dar uma explicação? Porque está entre vírgula. Né? Então, eu tenho aí que é arquiteto, uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Que a gente vai ter que detalhar isso, né? É uma oração, tá? Você sempre vai colocar lá, quando você for analisar. Oração subordinada, adjetiva, explicativa ou restritiva. Certo? Compreenderam a diferença? Não é fácil saber quando é restritiva e quando é explicativa? Então, é só você, né, ficar
tomar alguns cuidados em verificar, fazer uma leitura atenta das frases, das orações. Primeira coisa que você vai fazer, você já sabe que se você está estudando uma oração coordenada adjetiva, porque essas orações elas têm valor de adjetivo. Segunda coisa que você vai fazer, analisar lá as orações, identificar a oração subordinada. A oração subordinada, ela sempre vem introduzida com um pronome relativo, tá? Então, antes da oração subordinada, vai ter o pronome relativo, e você já sabe que é a oração subordinada. E a oração anterior, nós chamamos de oração principal, né? Porque ela está subordinada a esta oração principal. Não esqueçam que não é porque a oração principal ela só vem primeiro, não. Na ordem direta, sim, mas ela, como eu já falei, ela pode vir em diversas posições. Pode vir na ordem direta, né, principal e subordinada. A subordinada pode vir intercalada e eu ter duas orações principais, né? E pode ser que a oração principal venha depois da subordinada. Por isso que tem que prestar atenção, né? O pronome relativo, ele sempre vem, né, introduzindo essa oração, então você identifica o pronome relativo, principalmente o quê, tá? Quando ele for pronome relativo. Quando é que ele é pronome relativo? Que ele pode ter outras funções, mas ele é pronome relativo quando ele estiver, né, relacionado a um termo anterior, que é o caso das adjetivas, sim. Vamos observar mais dois casos aqui. Então, o que é que eu posso dizer? O primeiro, ele é restritiva ou é explicativa? Com certeza você já deve saber, né? Tem alguns detalhes que você olha e já identifica. Primeiro, meu filho que mora em São Paulo chegará hoje. Olha, meu filho que mora em São Paulo chegará hoje. O que é que dá para notar? É que ele tem vários filhos e esse aí mora em São Paulo. Então, está restringido. Ele está falando do que mora em São Paulo. Não está falando do que mora no Rio, do que mora em Manaus, do que mora lá no Sul. Não, ele está falando, né, que o que mora em São Paulo. Então, ele fez uma restrição aí, falou de um dos filhos, né? Já o segundo exemplo, meu filho que mora em São Paulo chegará hoje. Já aí, nota-se que ele tem esse filho e ele só está dando uma explicação aí, dizendo que esse filho dele mora em São Paulo. E tem um detalhe que dá para saber, olha, claro que no final não vai vir uma vírgula, né? Não pode. Se a subordinada estiver lá no final, vai vir uma vírgula. Aí lá no final, ponto, né? Porque eu estou dizendo que vem com duas vírgulas aí para separar, que quando for uma subordinada lá no finalzinho da oração, né, do período composto, eu vou ter que colocar uma vírgula no final. Não, terminou a oração, então vai ser ponto, uma vírgula e ponto. Mas nesse caso aí, está intercalado, né? Que mora em São Paulo, está separado por vírgula. Então, eu já identifiquei que é uma explicação. Por quê? Porque a professora já disse que a explicativa, ela vem sempre separada, né, por vírgula ou travessão. Então, isso significa que você logo identifica, né? Tá ok? Espero que vocês tenham compreendido nessa aula sobre oração subordinada adjetiva e até a próxima.